Benjamin me pediu ajuda. Implorou que eu o levasse para um hospital. Me disse que estava suspeitando de alguém que trabalhava lá na fazenda. Alguém que estava tentando envenená-lo, senhor juiz. É muito grave. O que está dizendo? Eu sei que é. O senhor Medina acabou de me falar que exumaram os restos do Benjamin para realizar uma autópsia. Então, não se surpreenda se encontrarem restos de algum veneno ou... De quem suspeitava o senhor Benjamin? Ele me disse que desconfiava de algum dos seus peões. O Alejandro Almonte? Não, ele nunca me disse o nome, mas agora, depois de tudo o que está acontecendo, eu estou convencida que o Benjamin estava falando desse bastardo. O Alejandro era o seu homem de confiança e, com toda certeza, o matou para ficar com uma herança que nunca pertenceu a ele, senhor juiz. Se o senhor Almonte implorou pela sua ajuda, por que a senhora não fez nada? Por que não o levou para um hospital? Porque já era tarde demais. Estava muito doente, estava em estado grave, estava a ponto de morrer. Eu tentei, senhor juiz. Queria levá-lo de lá de qualquer jeito, mas... o padre Anselmo me impediu. Me mandou embora da fazenda. Eu tive que ir. Por que escondeu uma coisa tão grave durante tanto tempo? Porque esse sacerdote me ameaçou. Ele sabia tudo de mim. Que eu era uma mulher casada e muito respeitada aqui em Água Sul. E não podia arriscar que o meu marido e os meus filhos soubessem que eu tinha sido amante de um homem por tantos anos, senhor juiz. O meu prestígio e a minha família estavam em jogo. Entendo. E o pior é que as coisas não pararam por aí. Esse medo de que o meu segredo fosse descoberto foi do que o Alejandro se aproveitou para me convencer, para me manipular como ele queria, para me obrigar a deixar que ele se casasse com a minha filha, com a minha menina, senhor juiz. Eu não pude fazer nada para evitar isso, eu não pude fazer nada para evitar que ela se casasse com esse maldito bastardo. Licença. As malas já estão todas no carro. Obrigado, Macário. Bom, eu acho que essa é a última vez que a gente se vê, né? Eu acho que sim. Bom, sabe que a gente vai sentir muito sua falta. Eu desejo toda a sorte do mundo e que o bebê de vocês nasça bem forte, né? Bem saudável. Muito obrigada. Obrigada. O que foi, Macário? Você tá chorando? Tô nada, é um cisco que caiu. Os homens têm que aguentar. Deve ser a ressaca que me deixou assim todo mole, né? Olha, eu vou sentir sua falta. Obrigado. Dá licença que eu vou até a cozinha ver se a Dominguinha me preparou as empanadas que eu tinha pedido. Com licença, patroinha. Claro. O Macário é muita gente boa, não é? Ele é muito legal. Coitadinho. Que românticos. Já vamos? Sim, Alejandro. Queremos passar essa noite na sua fazenda. Amanhã o piloto chega cedo e assim que ele revisar o avião e disser que está tudo bem, a Nádia